Quarto ano, voltando aqui para a nossa correção. Vamos lá. Na página 20, onde tem interpretação escrita, nós vamos corrigir. Na primeira questão diz assim: os acontecimentos narrados nesse trecho de romance envolvem seres reais ou fictícios? Será que os seres que existem naquela história realmente são reais? De alguém voar em uma vassoura? Tudo aquilo ali que vocês leram são reais? Não, são o quê? Fictícios. Então, você vai marcar fictícios. 2. O personagem Harry Potter é um bruxo. Que elementos citados no início do texto confirmam essa afirmação? Confirmam que ele era um bruxo. O fato dele fazer o quê? No caso, o fato de ter um castelo e o fato dele voar em uma vassoura. Questão 3. Os personagens de um romance são classificados de acordo com o papel que desempenham na história. Observe, aí nós temos o protagonista, que é o personagem principal, nós temos o antagonista, que é o adversário dele, e nós temos os secundários, que são os personagens que menos participam. Aí na A tem assim: quem é o personagem principal e quem é o personagem secundário do trecho de romance lido? Ou seja, do texto que vocês leram. O principal é quem? Harry Potter. E quem é o secundário? O Olívio. O Olívio é o secundário. B. Há algum antagonista nesse trecho do romance? Nós temos algum vilão? Nós não temos nenhum vilão, né? Não aparece nenhum vilão. 4. Nos textos narrativos, como o trecho de romance que você leu, o narrador pode ser classificado de duas formas. Ele pode ser narrador observador, que é aquele que narra sem participar. E ele pode ser narrador personagem, que é aquele que é um personagem que participa. Então, assinale o tipo de narrador do texto lido. Era narrador personagem ou observador? Era narrador observador, ele não participava. 5. É possível saber o tempo dessa narrativa, ou seja, quantos fatos narrados nesse trecho aconteceram? Dá pra gente saber se foi no passado, se foi no presente. Dá, pelos trechos que tem na história, dá pra nós saber. Quando ele cita lá até a hora no texto, que foi o quê? Por volta das 7 horas. Então, sim, narrados por volta das 7 horas da noite. Isso é a 5. 6. Qual é o espaço dessa narrativa? Ou seja, em que lugar se passam os fatos narrados nesse trecho? Se passa aonde? Em um estádio, não é? Então, no estádio de quadribol. No estádio de quadribol. Na 6. E a 7. Relacione as bolas do quadribol às suas características, ó. Vermelha, do tamanho de uma bola de futebol, sua função é marcar gol. Vou colocar que letrinha aí? A. De ouro, com asas de prata, pequenininha, é a bola mais importante que deve ser agarrada pelos apanhadores. É o quê? B. C. Até tem a pista, ó, pomo de ouro. Já dá pra saber que é de ouro, né? Então é C. E preto, um pouco menor que a bola vermelha, sua função é derrubar os jogadores, é B. Então fica A, C, B. Essa 8 ela é pessoal. Além dela ser pessoal, ela é oral. Então vamos lá para essa parte amarela, pra gente completar. O romance é um texto o quê? Narrativo. Os textos narrativos geralmente apresentam um narrador que conta a história e pode ser narrador personagem ou narrador observador, que são o quê? Personagens que praticam as ações e podem ser protagonistas, antagonistas ou secundários. Tempo, que indica quando ocorrem os fatos, e espaço, que indica onde ocorrem os fatos. Pronto, então na aula de hoje nós estudamos o que é um romance. Vocês viram que vocês leram só um trecho e já era longo. Imagine ele todo. Então, o romance, ele é um texto longo, né? Ele tem a questão de conflitos, muitas vezes, da imaginação, da fantasia, né?
coisas que tem na história que a gente sabe que é fantasia, tipo ter um bruxo, como a gente viu aqui, ter castelo. Nós temos os tipos de narrador, personagem, narrador, observador. Nós temos protagonista, antagonista. Então, isso que nós estudamos foi um tipo de texto, um texto chamado, o gênero dele é o quê? Romance, certo? Então, vou ficando por aqui. Até quinta-feira, se Deus quiser, nossa aulinha de inglês, tá certo? Um forte abraço. Fiquem com Deus.